Os desafios mudaram. Hoje não basta vender mais, é preciso decidir melhor. A gente vem falando sobre isso. O próximo painel propõe justamente esta reflexão: como transformar informação em direção, tecnologia e eficiência e análise em rentabilidade. É o painel Finanças e Lucratividade, com o tema Lucratividade em tempos de transformação. Tecnologia e estratégias para apoiar as empresas, fortalecendo o setor. Em um mercado cada vez mais dinâmico, quem sabe ler os dados e agir com estratégia sai na frente. Então, para essa discussão, convidamos ao palco a anfitriã Daniele Brasil Dutra, da Rio Grandense e vice-presidente da Abad. E para compor essa mesa ao lado dela, José Luiz Turmina, da Bravio, Romero Cândido de Santana, da distribuidora Gama, Daniel Oia, da Land, André Nigro, da Zux, e a mediadora desse painel e coordenadora do Comitê Finanças e Lucratividade, Tatiana Zalstrom, da Estratégicos Group. E o também mediador e coordenador do Comitê Finanças e Lucratividade, João Camargo, da Estratégicos Group. Obrigado a todos os nossos convidados. Recebam os aplausos aqui da nossa plateia para a gente esquentar esse painel. É uma honra tê-los aqui. Passo a palavra então para os nossos mediadores. Boa tarde a todos. Nosso painel hoje está muito especial. É a primeira entrega do nosso comitê. E para a gente começar, a gente quer passar um vídeo muito importante para a gente dar uma quebrada também e pensar um pouquinho em gestão financeira. Por favor. O que te fez chegar até aqui? Sorte? Experiência? Contatos? Melhor preço? A Fundação Dom Cabral analisou mais de 19 mil empresas brasileiras para responder uma única pergunta: o que realmente faz um agente de distribuição crescer no Brasil? E a resposta é uma palavra: gestão. Quanto mais madura é a gestão de uma empresa, maior é a sua taxa de crescimento. E os números provam isso. 83% das empresas de alto crescimento têm gestão considerada avançada ou excelente. Mais de um terço das empresas estagnadas estão no estágio inicial. Só que tem um detalhe: o custo do capital está hoje a 15%, um dos maiores insumos do negócio. Como disse o pesquisador da Dom Cabral, ficou muito caro investir e o crescimento depende disso. Mesmo assim, 37% das empresas com gestão madura continuaram crescendo na crise. Das que estavam paradas, só 6% viraram o jogo. A crise amplia as diferenças entre quem tem e quem não tem gestão. E nesse ano onde estamos vivendo uma transformação gigante em todo o país, o Comitê de Finanças e Lucratividade da Abad surge como uma plataforma para que cada distribuidor, independente do porte, tenha o mesmo padrão de gestão das empresas que mais crescem no Brasil. Bem-vindos ao painel. Muito boa tarde a todos. É uma honra representar a Abad nesse Comitê de Finanças e Lucratividade e nesse painel. Queria fazer um agradecimento especial a todos os membros aqui do comitê, pela disponibilidade, pela entrega e por tudo que nós estamos construindo juntos para todos os associados e toda a entidade. Eu acho que, como a gente viu no vídeo aí, esses dados trazidos pela Fundação Dom Cabral, muitas empresas que não crescem, e aí a gente pensa logo, é o mercado, é o produto, são as dificuldades. E nós vimos que nessa pesquisa, o que normalmente falta para as empresas não crescerem é gestão. E esse é o grande foco do nosso painel, porque a gente sabe que o nosso segmento ele cresceu muito tempo olhando para indicadores comerciais. A gente fala muito em faturamento, fala muito em vendas, a gente mede e monitora isso. Mas pouco se olha para alocação de recurso, para custo de capital, para controles financeiros. E eu acho que esse é o nosso grande desafio, a gente trazer para vocês a consciência de que o financeiro ele tem que estar no centro da estratégia. Não é uma área, um departamento isolado. A gente quer trazer o financeiro para o centro da estratégia. Num cenário
tão competitivo, tão dinâmico, né? A gente teve ontem a palestra de Ricardo Amorim, que falava sobre essa instabilidade que a gente tem econômica no país. E aí a gente vê também com o Eduardo Terra falando sobre tecnologia. Então, incerteza com velocidade, com mudança. Como é que a gente cresce com velocidade, mas com prudência, com constância, com consistência? Tendo gestão, tendo controle, olhando os indicadores, olhando os números, olhando muito para o financeiro. Eu sou o CEO da Rio Grandense, distribuidora, e a gente discutindo, compartilhei com o pessoal, falou, vamos dividir isso também lá na plenária. Eu faço parte de um grupo de empresas do Brasil inteiro, que a gente tem o hábito de ter troca de informações e network, e eles visitaram agora, mês passado, lá a minha empresa, né, então representante de todo o Brasil. Eles queriam entender e saber como é que a gente continuava crescendo com consistência, e quando olhava o crescimento dos últimos 10 anos, a gente era o que mais crescia ali dentro do grupo. E eu senti que, na visita, inicialmente, todos achavam que eu iria mostrar, de fato, como vende, né? Quais as informações comerciais. A expectativa é o mais natural do nosso setor. A expectativa inicial é voltar para o comercial. E aí eu passei a manhã inteira trazendo outros assuntos relacionados à gestão. Então, falando de pessoas, falando de tecnologia, falando de processos, falando da nossa parte financeira, como é que eu dou crédito para crescer. E aí, assim, uma frase me marcou que em determinado momento ali desse encontro, alguém falou assim, agora eu entendi, com tudo isso estruturado, depois é só vender. Então, a gente pensa que primeiro vem o vender. Então, esse é o grande papel desse nosso painel. A gente quer contribuir, deixar uma contribuição para a gestão financeira mesmo do setor. Então, a gente vem hoje aqui apresentar o primeiro, esse entregável que a gente vai ter o playbook, que vai ser mostrado aqui, que é uma ferramenta que a gente espera que agregue e contribua para o negócio de cada um de vocês. Perfeito. Então, como a Daniele comentou, esse nosso primeiro ano do comitê, a gente trabalhou com um playbook inicial, como uma entrega que era mais estática. Era uma entrega que nós iniciamos o projeto e, ao longo do ano, nós evoluímos. E o que nós queremos trazer hoje para vocês, o João, sócio da Estratégicos Axios, vai apresentar, é uma ferramenta de gestão financeira para que realmente finanças possa fazer parte cada vez mais da gestão, desde o pequeno distribuidor atacadista até os maiores, que possam usar essa ferramenta como um ponto inicial e que vocês vão perceber, e agora a gente vai pedir para a Ana também disparar no celular de vocês essa ferramenta, exclusiva para o setor distribuidor e atacadista, com diversas ferramentas e funcionalidades para ajudar nessa questão da gestão. Eu vou pedir então para o João fazer um paralelo, falar um pouco sobre finanças na área e apresentar algumas telas para que vocês possam entender o quão dinâmico, facilitado e interessante será para cada um de vocês, distribuidor atacadista e os seus times, poderem otimizar a gestão financeira e trazer mais rentabilidade. João, por favor. Obrigado, Tati. Pessoal, eu vou falar de pé, que eu não consigo falar sentado, tá? Mas, bom, primeiro, boa tarde. E eu vou mostrar um pouquinho aqui. Primeiro, eu vou voltar um pouco e falar de gestão financeira, tá? Mas eu não vou chover numa olhada. A Dani já apresentou todos os argumentos dela. A gente viu o vídeo do quão importante isso é. Eu acho que eu vou trazer um pouco mais aqui para dentro. O que a gente quer dizer, né, com gestão financeira, né? Todo mundo tem um departamento financeiro, né? O que a gente está querendo dizer com ter uma boa gestão financeira? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem muito claro, né, é que o Brasil, até por uma questão cultural e estrutural, né, a gente acaba tendo uma gestão financeira muito voltada, primeiro, para pagamento de tributos, né, e a segunda coisa é que a gestão financeira também ela é muito voltada para a própria controladoria interna, né, para que normalmente o empreendedor tenha uma noção do que está acontecendo com o negócio dele, né, até por uma cultura centralizadora, e não tem nada de errado com isso, né? A gente sabe que isso funciona até certo momento, mas a gente também sabe que muitas vezes o que levou a gente até algum estágio não é o que vai levar a gente para o próximo estágio, né? Então, o que a gente diz com gestão financeira é basicamente a gente ter uma gestão financeira que nos auxilie não só no perspectivo, mas também no prospectivo, né? Na tomada de decisão.
Então, é uma gestão financeira que ela não está simplesmente preocupada com mostrar números, mas também trazer projeções, né, e ser uma ferramenta de alocação de recursos, porque no final uma empresa é uma grande ferramenta de alocação de recursos. A gente está sempre pegando dinheiro numa ponta e investindo em outra para que a gente tenha rentabilidade. E a principal área da empresa que está olhando isso de uma forma holística, né, sobre todas as áreas e conseguindo consolidar isso numa linguagem comum, é a área financeira. Então, o que a gente quer dizer com gestão financeira é exatamente transformar essa área hoje, que é muito utilizada para tesouraria e controladoria, numa área que é geradora de valor, né? Ela te dá suporte para a tomada de decisão, né? Então, qual que é a boa notícia, que ao mesmo tempo não é tão boa assim, né? A gente está falando hoje de um ambiente que favorece muito a implementação, né, de uma boa gestão financeira. A gente está falando de tecnologias de API, todo um arcabouço tecnológico que se formou nos últimos anos, né, com muitos dashboards, ferramentas modulares que você consegue implementar, que tornou muito mais fácil você fazer isso. A má notícia é que quem não fizer isso, provavelmente vai perder, né? Porque agora sim você tornou isso uma ferramenta para uso comum. Isso provavelmente no curto prazo ainda vai ser uma vantagem competitiva para alguns, mas em algum momento ela vai virar uma ferramenta puramente para a sobrevivência do empreendedor, né? E aí, obviamente, a gente, como ABAD, né, em nome do Comitê de Finanças e Lucratividade, a gente gastou muito cérebro para entender como é que a gente poderia ajudar. Obviamente que a gente não vai conseguir implementar uma gestão financeira para todo mundo, mas eu acho que a gente pode trazer, aqui a gente tem não só as pessoas que estão aqui no palco, mas tem todo um comitê, também outras pessoas externas que conhecem muito de gestão financeira, algumas empresas aqui que estão na vanguarda tecnológica, né, de algumas dessas soluções que eu comentei. Então a gente tentou tirar essa ideia de como é que a gente consegue trazer um pouco dessas melhores práticas, né, de gestão financeira para o empreendedor, focado, obviamente, no setor de distribuição, né? E aí, foi daí que a gente chegou no nosso playbook, né? Por que é um playbook e não é simplesmente um PDF ou um documento ensinando o que é gestão financeira? Porque o objetivo do playbook é exatamente ser uma ferramenta muito interativa e prática, tá? Então, a gente criou uma área logada, onde você entra e você consegue criar jornadas de aprendizado, tá? E aí, obviamente, que essa ferramenta também tem a finalidade de evoluir conforme o tempo, porque a gente vai sentindo a adesão, a gente vai tendo feedbacks e a gente vai adaptando ela e, obviamente, sempre colocando ferramentas que tenham alguma finalidade prática e voltada para o setor de distribuição, tá? E aí, o que eu quero dizer com uma ferramenta que é altamente interativa? Basicamente, a gente criou algumas ferramentas para que ela não seja simplesmente um depósito de informações técnicas, né? O que a gente tentou fazer dentro do playbook é criar jornadas de entrada para o empreendedor, onde você consegue colocar um pouco da sua realidade, né? E a gente direciona você para os temas que são mais pertinentes de acordo com aquilo que a gente identificou que são os seus gaps de conhecimento, tá? A gente está começando por o que a gente está chamando aqui, tá, de manual de conhecimento, que basicamente ele é a pedra fundamental, né? Primeiro a gente quer mostrar para o empreendedor o que a gente identificou como grandes verticais de geração de valor para o distribuidor, né? Dentro dessas verticais de geração de valor, a gente identificou o que você precisa saber, né, de contexto técnico em torno daquilo sobre a gestão financeira. E aí, dependendo de como você responde a um diagnóstico, a gente te direciona para aquela ferramenta que vai fechar esse gap de conhecimento, tá? Então, como é que ela funciona na prática, tá? Trazendo isso para a realidade do manual. A gente tem um diagnóstico onde você vai responder algumas perguntas que são direcionadas para relacionar com algum tema, que são os temas que a gente identificou como temas de geração de valor para o distribuidor, tá? Ele vai indicar com isso alguns módulos prioritários que você vai conseguir
olhar o que são esses módulos prioritários. São muito práticos, tá? Eu não vou querer ensinar contabilidade e nem tentar mostrar matemática financeira. Aqui a intenção é a gente mostrar dentro de cada uma dessas prioridades de conhecimento, como, por exemplo, fluxo de caixa ou capital de giro, e a gente coloca quais são as principais dores que a gente identificou do distribuidor, como essas dores vão aparecer no dia a dia, né, em ações e resultados da empresa, e no final ele tem um plano de ação junto com ferramentas. E essas ferramentas você vai poder preencher dados da sua empresa, depois você vai conseguir exportar isso e você fazer esse acompanhamento. A ideia aqui, mais uma vez, é trazer um pouco de conhecimento generalizado, tá? Então a gente não está ainda abrindo por tamanho de empresa, por tipo de distribuição, região geográfica. A gente está aqui trazendo conhecimento, a gente está mapeando as principais vertentes de valor de um distribuidor geral, tá? E a ideia é que vocês consigam montar um plano para implementar aquilo dentro das suas ferramentas. Então, não é utilizar o manual como um manual de execução permanente. Ele basicamente é um manual que vai mostrar como esses cálculos são feitos, tem muita planilha, tem algumas fórmulas de NCG, por exemplo, que eu acho que para a maioria de vocês aqui é muito comum, mas a gente sabe que tem muita gente ainda que faz isso de forma intuitiva, né? Que acaba funcionando, mas em algum momento isso vai bater no teto. Então, pessoal, o que eu estava comentando com vocês é um playbook, então a intenção dele é ser adaptativo, tá? A intenção é evoluir ele. A gente já tem mapeado também, depois do manual, a gente vai trazer um relatório de maturidade de gestão financeira, porque após a gente trazer os temas comuns a todos os distribuidores, a gente precisa dar uma focada em relação às diferenças de distribuidor para distribuidor. Então, o próximo manual, que provavelmente vai sair agora no segundo semestre, a próxima ferramenta, né, ela já vai trazer também um diagnóstico sobre o quão maduro está a sua gestão financeira, baseadas nas necessidades que a gente identifica de cada tipo de distribuidor. Então, dependendo do seu tamanho, dependendo do seu setor de atuação, a gente consegue te dizer mais ou menos o que você deveria já ter implementado na sua empresa, tá, para que você consiga executar isso. Então, a primeira coisa é a gente mostrar quais são as melhores práticas de gestão financeira focado nas vertentes de criação de valor do distribuidor, e a segunda depois é já trazer um contexto de como isso se reflete na gestão financeira, e aí sim entrando um pouco mais na característica de cada distribuidor, tá? Então, o que a gente tem... Bom, pessoal, esse aqui é o QR Code, tá? Eu acho que já foi disparado, né, Tati? Foi disparado no WhatsApp, mas também a gente tem aqui o QR Code, porque a gente também tem uma questão que a gente quer deixar bem claro aqui para todos, que é muito importante, né, João? Que é a continuidade, né, desse projeto, com todas as ferramentas que lá já estão, para que cada vez mais se torne uma ferramenta do dia a dia, com todas as novidades. E uma área que a gente também tem, quando vocês entrarem no Playbook, vocês vão ver que tem 2 entradas, né? É da reforma tributária. É um outro aspecto que o comitê se preocupa muito quando a gente fala nos impactos de finanças que a reforma tributária vai trazer. Então, você vai ter lá diversas ferramentas que você já pode fazer simulações para identificar como é que vai ficar a tua questão, por exemplo, do fluxo de caixa, né, João? Da necessidade que vai ter de fluxo de caixa quando entrar em vigor o split payment ou o crédito financeiro, onde a gente tem ali uma necessidade de conversar muito com a nossa cadeia de suprimentos, porque vai chegar lá na margem, na precificação. Então, com o foco em finanças, a gente também trouxe para essa ferramenta toda a questão da reforma tributária. E o que a gente quer também deixar aqui a todos, como um objetivo, né, um presente do comitê aqui nesse momento, nós faremos um sorteio hoje, ao final do evento, de uma consultoria da parte de finanças com o João, da Axos Estratégicos, completa, para que você possa
ter essa visão da melhor alocação de recurso, de rentabilizar o negócio, se é o momento de bancarização, se é o momento de fazer um FDIC, se alguém está levando esse dinheiro hoje da companhia e ele pode ser rentabilizado para o seu próprio caixa. Então, quem entrar no Playbook com o seu CNPJ, o CPF, ele já vai cair lá na nossa lista para participar também desse sorteio. Obrigado, Tati. É isso aí. Então, assim, pessoal, o que eu peço para vocês é que tentem divulgar o máximo possível, obviamente, dentro dos associados e interessados do mundo de distribuição. E a gente também deixou uma área para feedbacks ali dentro. Então, dá feedback para a gente. Enfim, dê mais substância para que a gente consiga adaptar essa ferramenta e deixá-la cada vez melhor, porque a intenção realmente é a gente continuar trazendo entregáveis para vocês, para que a gente traga um pouco dessa realidade do que a gente quer dizer com gestão financeira, obviamente dentro de um escopo limitado de conhecimento aplicado, mas a gente está super à disposição aqui para que também quem quiser vir conversar sobre a ferramenta de uma maneira mais particular. Obrigada, João. E como continuidade do nosso comitê, a gente acredita muito que a participação de todos os setores, né, que estão hoje dentro da cadeia, ela é muito importante para que a gente possa ter a visão do outro lado. Então, o nosso objetivo com o comitê é também questionar, entender, avaliar, trazer essa visão do atacadista distribuidor e de outras ferramentas e tecnologia que hoje já existem e que estão de muito fácil acesso para que você, o distribuidor atacadista, possa aí, então, melhorar a sua gestão. A gente quer fazer, então, aqui um bate-bola, conversando um pouco aqui com o Turmina, em relação a essa nossa primeira entrega, né? Porque o Playbook, né, Turmina, ele traz essas ferramentas muito das questões que você passa no seu dia a dia lá na Bravio, né? Falando de fluxo de caixa, tem ferramenta para a gente fazer alocação de recursos, para avaliar captação, para entender como é que está o giro, né? Na Bravio, né, desses temas, qual que hoje é o que mais define a diferença entre uma empresa que só cresce em faturamento do que uma que realmente cresce em lucro? E considerando essa nossa primeira entrega do Playbook, o que você diria para um distribuidor que está começando, né, que está aperfeiçoando, e como a Dani falou, que muitas vezes a gente está no dia a dia comprando, vendendo, fazendo acontecer, e o nosso financeiro não é estratégico, ele é uma tesouraria. O que você pode dizer também para esse distribuidor e qual que é a tua experiência na Bravio sobre isso? Boa tarde, Tati. Boa tarde a todos. Falando em linguagem de distribuidor, eu diria, todos os excessos são prejudiciais. Então, quando você pergunta, vou crescer em faturamento, vou crescer em lucro, os dois têm bônus e ônus. Crescer sobre faturamento vai deixar bem feliz o nosso fornecedor, né? Porque vamos entregar os números, vamos entregar o faturamento, vamos entregar as caixas que precisa. Vai deixar feliz o nosso cliente, porque vamos chegar com propostas preocupados só com o faturamento, então talvez até com menos margem nossa. O nosso funcionário, o vendedor vai bater a cota mais fácil. Vai deixar bem feliz o governo, porque nós vamos pagar mais imposto, mas talvez não deixe muito feliz o nosso acionista, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado quando se pensa crescer só em faturamento. Ao mesmo tempo, se a gente pensar só em lucro, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nós distribuidores, porque a gente pode forçar um pouquinho a barra. A gente pode forçar um pouquinho a barra com o nosso cliente, nosso preço não está adequado, e podemos forçar a barra com o nosso fornecedor, porque nós também não estamos ali sendo pagos para ganhar tudo de uma vez, nós estamos sendo pagos para construir. Então, o desafio do distribuidor é pilotar a empresa como um todo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está lá preocupado em vender, em executar o mix, em fazer a numérica, em cuidar da logística, em cuidar do turnover do funcionário, em atender o fornecedor, né? Todo dia tem alguém do fornecedor dentro da nossa casa para a gente receber, para fazer campo, para fazer a lista, atender o cliente que precisa da nossa visita.
E depois de tudo isso, a gente tem que ainda manter o nosso fluxo de caixa saudável. Pouca coisa, né, para ser dono de empresa. E aí, a pergunta que vem é, como melhorar a performance, então, olhando para essas duas, né, cresço em faturamento ou cresço em margem, cresço em lucro, né? Uma verdade que tem é, gestão financeira, ela não é luxo. Você ter uma sala bonita para distribuidor é luxo, não precisa. Mas gestão financeira não é luxo. Ela é uma necessidade. Mas que dentro das nossas empresas, pelo jeito como a maioria delas foi formada, muitas vezes ela é um ponto cego. A gente coloca ali no nosso para-brisa desse caminhão que nós estamos conduzindo, a gente bota a venda, a gente bota tudo isso que eu falei, né? Mas a gestão financeira, a gente olha ela pelo retrovisor aqui e às vezes tem um ponto cego, a gente não enxerga essa gestão. E esse é um grande risco nosso. Eu tenho certeza que a maioria das empresas que estão aqui e que são vencedoras e que foram vencedoras, de alguma forma elas geriram bem a parte financeira, senão nós não estaríamos aqui. Eu conversava há pouco, né? Eu vou contar a minha história. Na Onis, nos nossos primeiros anos, 20 anos, a gente tinha uma ferramenta, nós nem sabíamos o que era fluxo de caixa, nós chamava de prospecto, né? E aí, minha esposa Ieda era financeira, né? Eu tenho a pilha lá das agendas, cada dia da agenda a gente fazia um prospecto. Todo sábado a gente pegava esse prospecto e desenhava as próximas 8 semanas da empresa. Caixa de hoje, tudo que tem a pagar a semana que vem, tudo que tem a receber a semana que vem, fecha a semana. 8 semanas, a última semana, colocava tudo que tivesse para frente a mais do que 2 meses. E no total, quanto tem em caixa, quanto tem a receber, quanto tem a pagar e qual é o estoque que a gente tem hoje. Passava a régua e sabia quanto de dinheiro positivo ou negativo essa empresa tinha como fluxo de caixa. Para nós esse era o prospecto. E por 20 anos a dona Ieda fez isso. E isso nos levou para uma situação financeira muito boa. Então, para a época, a gente construiu uma empresa sólida financeiramente, porque a gente conseguia olhar para isso, né? Bom, hoje temos muito mais ferramentas para fazer. A própria Abade, e eu quero um reconhecimento para a Abade e para essa comissão e para a Strategics, que construiu uma ferramenta de graça, muito melhor e muito mais eficiente do que a maioria das empresas aqui tiveram nos seus primeiros momentos. Mas além disso, como melhorar a performance? Para melhorar a performance, a gente tem que decidir de uma forma estratégica o quanto a gente quer crescer. E a decisão é estratégica. Eu quero crescer X, tá bom, mas é X financeiro ou é X de lucro? E as verdades não são absolutas. Em que momento da tua empresa você está para desenhar o próximo ano, porque pode ser que seja necessário que no próximo ano eu tenha que desenhar 10%, 15% de crescimento financeiro em detrimento de lucro. Sim, pode ser que seja um momento adequado para isso. Mas em outros momentos, eu vou ter que segurar o meu ego de dono e dizer que eu vou crescer 2%, 5%, eu vou crescer a inflação no próximo ano, mas eu tenho que melhorar o meu crescimento, o crescimento do meu lucro, porque eu estou botando em risco a minha empresa. Então, ter um pensamento estratégico é pensar em faturamento adequado. Um crescimento de faturamento sem um giro estruturado, ele bota em risco a nossa empresa, tá? Bem como um crescimento de lucro sem alinhamento com os stakeholders, com o nosso fornecedor,
também bota em risco a nossa empresa. Então, pensar no início do ano, né, o que eu vou, não só para o próximo ano, nos próximos X anos, eu vou acelerar o meu faturamento em detrimento do lucro. Eu acho que estou ganhando bem e eu quero acelerar. Está tudo bem, mas toma cuidado, tá? Porque você vai precisar dessa grana para sustentar as áreas de investimento da empresa. Então, olha, nos próximos anos eu vou comprometer um pouco o meu crescimento e faturamento, mas eu tenho que melhorar a solidez financeira da minha empresa. Isso é pensar estratégico. Isso é ser o gestor. E para fazer essa gestão financeira, eu diria, comece com o diagnóstico. Não delegue para o teu contador essa parte. Não abdique do diagnóstico, da parte financeira, está na tua mão. Gestão financeira é tema de dono. Não é tema de alguém que você contratou por aí, para ajudar um pouco. Você é dono da empresa. Se você não ter a gestão financeira na tua mão, obviamente que muitas vezes com um bom braço direito que você confia, mas não é só dele. Mesmo tendo um braço direito financeiro, o tema, a responsabilidade é sua. Faturamento não é margem. Lembrar disso é uma coisa que pode dar muito mais segurança para as nossas empresas. E indo para o final aqui, eu coloquei, quando você está com um problema financeiro, você não começa com reestruturação enorme. Estou com um problema financeiro, agora eu percebi, o cara do banco falou que não tem mais, não vai mais me emprestar dinheiro, vou contratar um consultor e vou remodelar toda a minha empresa para mudar esse mundo. Não é assim que começa. Quando você tem um problema financeiro sério, você começa por saber aonde você está perdendo dinheiro. Não precisa mudar tudo. Tem que, de fato, saber aonde a grana está sumindo. Às vezes não é custo. Fiz um cálculo de cabeça aqui. Imagina uma empresa de 30 milhões de faturamento mensal. Tá? Essa empresa, se ela tiver um custo, nosso custo médio é 15, né? Vai de 12 a 18, nosso custo médio é 15. 30 milhões gasta 4 milhões e meio por mês para sustentar essa distribuidora. Se baixar 10%, o que é muito difícil, vai poupar 450 mil. Essa mesma empresa tem 80 dias de estoque e pode baixar para 50. 30 dias de estoque, 30 milhões, a 3% ao mês que essa empresa está pagando, quanto dinheiro é? Então, você vai ter algumas pontes quando vai conhecer a tua empresa de fato, para saber qual é o problema financeiro. Se o teu problema é muito estoque, é muito prazo para cliente, é pouco prazo de fornecedor, ou é muito custo. E terminando, né, eu acho que nós começamos a entender a nossa empresa hoje, se quisermos, de graça, agradecendo a Abade aqui, utilizando o nosso playbook aí. Obrigada, Turmina. E aí, quando a gente coloca... E aí, aproveitando a fala do Turmina, fiquei sabendo hoje que a Patrícia também fez bastante prospecto, porque a sua esposa colocava a Patrícia também para fazer prospecto aí no sábado. E quando a gente pega a experiência do Turmina e coloca, Romero, a questão lá na Gama, quando a gente vê o que ele falou de que realmente a gente está crescendo em lucro, a gente está crescendo em faturamento, a gente está no dia a dia comprando e vendendo, que é o que vocês fazem de melhor, mas o financeiro, ele continua sendo uma tesouraria. Em que momento vocês conseguiram ver, e qual hoje ainda é uma parte difícil, nessa questão da virada, de colocar a gestão financeira também como um ativo e algo da mesa do sócio? E como o Playbook pode ajudar também o distribuidor nessa jornada, Romero? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Tatiana. Obrigado aí pelo convite aqui, pela participação. Bem, eu acho que primeiro ponto aí, até dentro do que a Daniele falou, né, quando ela recebeu o pessoal lá e todo mundo só pensa em venda, né?
Uma coisa que eu gosto de dizer para todo mundo, na minha empresa, lá na nossa empresa, é que vender é uma das coisas que nós temos que fazer. Não é só vender. A gente é distribuidor, a gente é empresa comercial, ok, mas vender é uma delas, né? A gente tem que gerir um monte de coisa, como o Turmina já falou, é logística, é cliente, é um monte de coisa. E é impressionante como as empresas, às vezes, deixam de lado o ponto principal, que é a gestão financeira. Porque, afinal de contas, por que a gente faz tudo isso? Por que compra, por que vende, armazena e tudo mais? Porque, no final, lá na última linha, é para sobrar o lucro. E aí a gente faz tudo. Mas, como o Turmina ele falou, faz tudo, olha lá, mas não olha para a parte financeira. Então, acho que essa aí é a principal coisa que cada um tem que fazer e dar a devida atenção para isso, né? Porque é muito comum aí no nosso ramo, né, as empresas terem surgido, né, o fundador lá, ele ser, eu era um vendedor e aí eu montei a minha e tudo mais. Logo, a cabeça dele só pensa em vendas. Ok, tem que vender mesmo, porque a venda é o que lá no final das contas sustenta, mas desde que tenha margem, né, que tenha controle de custos, que tenha todos os controles e que a gente consiga ter resultado, porque senão você vai vender, e quanto mais vender, pior vai ficar, porque se você estiver vendendo e tomando prejuízo, quanto mais faturar, mais prejuízo. Então, esse controle é o principal que eu acho que a gente tem que ter, e nós temos que mudar a nossa mente para ir para a parte de controle. E começa com dentro do seu ERP, você confia nos seus números? Né? Por quê? Eu falo que uma empresa ela tem que ser lida em números, e quando você olha para os números ali, se você confia no que está ali, você pode dizer que você tem o controle. Seja lá na caderneta lá que o Turmina fazia, tem que ser confiável aquilo ali. Eu falo, pô, é isso que eu tenho que pagar, é isso que eu recebi, é isso que sobrou. Né? Então, primeira coisa, né, tenha o controle da sua empresa, que é confiar nos números. Não está legal, vamos contratar uma consultoria, vamos buscar alguém, seja de sistema, vamos trabalhar e vamos criar essa cultura. Primeiro, de ter confiança naqueles números que estão ali. Segundo, né, é a gente criar também uma cultura de todos os setores estarem envolvidos e focados nisso. A gente criou, por exemplo, lá na Gama, uma cultura agora de apresentação de resultados. Então, todos os setores, né, tem que vir apresentar e todo mundo tem que estar focado, lógico, aumentar faturamento, ok, mas reduzir custos e trazer resultados, né? E tem vários pontos na empresa que, quando você começa a olhar no detalhe, né, é um ponto na logística que você reduziu um custo e, principalmente, o maior ativo que a gente tem é estoques, né? E aí, gente, né, é comum para todos. Esse ramo, né, de atacado e distribuição, ele trabalha com altos volumes, então os faturamentos são muito altos, são empresas de faturamento alto, porém com margens muito baixas. E principalmente quando a gente vai para um cenário que a gente está hoje de juros altos, isso aí é extremamente complicado. A nossa empresa, como muitos aqui, a gente cresceu bastante nos últimos anos, e para crescer, para investir em logística, investir em tudo e colocar mercadoria, a gente acaba tendo sempre que tomar capital no mercado. Então, a gente tem que gerenciar muito bem essa necessidade de capital de giro para que a gente mas pegue o mínimo possível, né? Então, vou dar um exemplo aqui que a gente fez o ano passado. A gente fez uma mudança lá nos indicadores do setor de compras para trabalhar a questão do financiamento de estoque, que é o quê? O que a gente fez? Coisa simples, que era, se uma indústria me dá 30 dias de prazo, eu vou ter estoques baseado no prazo que ela me dá. Se ela me dá 60, eu posso ter uma folga a mais. E aí, se a indústria falar, não, mas você está tendo ruptura, eu falo, então, me dá um pouco mais de prazo. Eu preciso ter esse financiamento de estoque ajustado, ou seja, né, os dias de estoque que eu vou ter dentro de casa vão estar alinhados com o prazo que a indústria me dá. Isso aí, né, trouxe para a gente uma redução de necessidade de capital de giro muito grande, e no mercado onde você está pagando juros altos,
Qualquer redução, que foi o que o Anísio falou ali, se você faz uma redução de estoque, talvez ela é muito mais eficiente do que você ficar buscando vários pontos lá na empresa. Vou reduzir na logística, vou demitir uma pessoa aqui e tal. O resultado disso aí é muito maior. Então, eu acho que é isso. Primeiro, é a gente conhecer, né, a nossa empresa, ter realmente o controle dela, ter a gestão ali, ter os números na mão, dar a devida atenção para isso, porque, afinal de contas, é para isso que a gente está lá trabalhando, é para ter resultado, né? E trabalhar esses pontos aí bem trabalhados. E para isso, né, para nos ajudar, e principalmente, gente, para aquele distribuidor, né, que ainda está mais no começo, né, que tem menos tempo aí, com um faturamento às vezes não tão grande, que está mais no começo, não tem a capacidade ali de ter setor de controladoria, um financeiro muito elaborado, é pegar essa ferramenta, entrar, olhar, e ali vai te dar a base para que você tenha ali os principais indicadores que você deve olhar no seu dia a dia. Então, é isso. Foco na gestão financeira é fundamental. Perfeito, Maera, muito obrigada. E quando você fala, Romero, que é muito interessante, que a gente tem que conhecer os números, e os números eles estão ancorados em dados, a gente vê hoje muitas análises que às vezes não são feitas, ou são feitas mais no feeling, e o objetivo aqui do Playbook também é que a gente possa, como comitê, como associação ABAD, atuar nos mais de 2.000 associados. Então, a gente sabe que muitos de vocês já estão mais evoluídos, mas existem muitos ainda que precisam, desde esse início, né, Romero? E como você fala da questão dos números, queria perguntar para o Daniel, da Lend, que tem uma questão que é muito importante, quando a gente fala de números, que leva à questão também da decisão de dar crédito ou não, né? Quanto disso, Daniel, hoje, um vendedor, de repente, que ele não quer perder uma venda, ou um financeiro, uma empresa que, de repente, tem ali algum receio ou alguma questão porque não confia no dado, o que a gente já tem hoje que está acessível, que é prático, para a gente conseguir resolver um pouco essa questão? É a falta de uma ferramenta acessível? É cultural? Como é que a gente pode fazer isso para melhorar a gestão de crédito também do distribuidor atacadista? Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite de participar aqui desse painel e também de participar do comitê. É uma honra, a ferramenta ficou incrível. Parabéns a todos nós que conseguimos montar isso, e principalmente a Estratégicos, que fez todo o trabalho pesado. Para responder a sua pergunta, a resposta é... Eu não sei a resposta. Eu vou te dizer por que eu não sei a resposta. Porque a Lend existe hoje não para segurar vendas. A Lend não existe hoje, ou qualquer análise de crédito, ela não existe hoje para diminuir vendas. Muito pelo contrário, a gente está numa postura de querer aumentar vendas, mas aumentar vendas com segurança. Mas só para dar um passo atrás, eu aprendi muito nas últimas 24 horas. Tá? Eu não sou do ramo de distribuição, não sou do ramo atacadista. Minha formação, apesar de ser de engenheiro, nunca trabalhei com isso. Tá? E eu aprendi muito nas últimas 24 horas, e o que mais me surpreendeu, tanto na apresentação do Ricardo ontem, quanto na apresentação do Terra hoje, foram os dados que eles apresentaram, a quantidade e a qualidade dos dados que eles colocaram. E, claramente, todas as conclusões e decisões que podem ser tomadas em cima dessas informações, né? E uma coisa que é uma realidade hoje, e que a Lend pode levar isso a todos vocês, é que os dados hoje estão cada vez mais acessíveis, mais fáceis, mais na palma da mão, tá? E a verdade é que esses dados cada dia vão ficar mais baratos e mais acessíveis a todos. Então, aqueles que pegarem primeiro os dados vão tomar um pouco mais, vão ter vantagem. E a IA está exatamente nesse momento posicionada para te ajudar a suportar a análise desses dados, né? Antigamente você tinha muitos dados, mas não conseguia analisar. E por que a gente se posiciona desse jeito? Porque a gente quer suportar os distribuidores e os atacadistas a conseguirem dar mais limites de crédito e não menos. Tá? Porque hoje você aumentar simplesmente a venda, como o Turmina falou, eu acho que
você não necessariamente... a gente costuma brincar na Faria Lima, dizendo assim, abrir uma barraquinha para emprestar um bi é fácil, o problema é conseguir cobrar esse um bi de volta. Então, ele vai muito rápido. Tá? E esse é o grande ponto dos dados que a gente pode trazer para suportar esse tipo de decisão. Então, a gente quer que vocês vendam mais. E por quê? Uma venda ruim é adiar um prejuízo, basicamente. Tá? E dentro desse clima, né, infelizmente a gente vai falar de recordes agora, mas não são recordes muito bons, mas no Brasil hoje, os dados da Serasa, nessa semana passada, inclusive, são muito frescos, 9 milhões de CNPJs estão negativados hoje. Isso é recorde histórico. Nunca aconteceu isso. Tá? E são 221 bilhões em dívidas em aberto. Sendo que desse valor, 33%, 32,4% para ser mais exato, são do setor de comércio, que são os clientes de vocês. Tá? Então, assim, todo mundo fala, eu acho que vocês conhecem os dados das BETs, falam que você tem mais ou menos uns 144 bi que foi desviado, tem gente que fala em 250 bi que foi desviado para a BET, mas além disso, 50% das famílias estão endividadas, faz com que 1/3 do orçamento dessas famílias acabe dentro para pagar a dívida. Tá? O fato é, o dinheiro está aí, o Amorim falou que provavelmente esse dinheiro deve ir para o comércio ano que vem. A ver, eu sou muito otimista com o país para esses próximos 2 anos também, assim como ele é muito otimista para esses próximos 2 anos, mas o fato é que todos aqui vão precisar vender mais e vão ter essa oportunidade de vender mais. E a ideia é que a gente consiga suportar com dados esse tipo de crescimento. Tá? E aí, eu vou pedir para passar para um slide nosso, por gentileza. Tá? Eu vou trazer para vocês um pouco de dados reais dos nossos clientes, tá? Para a gente poder trabalhar em cima de informações reais. Assim, dar crédito não é necessariamente vender mais, e dar crédito não é necessariamente mais risco. Só que fazer isso sem informação que traz risco. Tá? Um dos nossos clientes, na média, quando nós fazemos uma análise de carteira, tá, encontramos 336% mais aumento de limite de crédito. Tá? Não é 30%, não é 60%, é 336% de aumento de limite de crédito potencial para os CNPJs que a gente faz análise. Tá? E dentro desses CNPJs que a gente encontra, tá? Deixa eu te falar uma outra informação. Em 80% dessa base, a gente encontra uma possibilidade de fazer uma garantia. Tá? Dentro dessa garantia, tá, 99% dessas vendas com garantia da Lend, quando a gente encontra essa garantia e consegue formalizá-la, 99% dessas vendas são pagas em dia. Tá? E quando há um atraso, a gente consegue recuperar 100% de multa e juros, o que é muito incomum. E então você transforma isso numa fonte de receita também. Tá? E para ter um exemplo de um cliente que nós fizemos uma análise de base, um único cliente que nós fizemos uma análise de base, a gente conseguiu destravar mais de 100 milhões de aumento de limite. E esses 100 milhões levaram a 20% mais de venda nesse mês. Foi nesse mês mesmo que destravou esses 20 milhões, desses 100 milhões, eles tiveram 20% de vendas a mais neste mês. Tá? Então, eu não estou aqui só para ficar mostrando números e falar bonito, eu estou aqui, na verdade, para oferecer para vocês uma possibilidade de testar e olhar um pouco esses dados. Tá? A gente trouxe aqui um presente exclusivo para a Abad, tá? Em que todo mundo que entrar nesse QR Code e fizer o cadastro, tá? Os 100 primeiros que entrarem nesse QR Code e fizerem o cadastro, nós vamos disponibilizar uma análise de crédito gratuita. Então, essa é a ideia, para você mostrar, para você ter uma ideia de como os seus clientes estão, ter um diagnóstico e poder sair daqui. Né? Imagina o seguinte, Tati, você vai sair daqui sabendo quais são os seus clientes que têm risco e, mais do que isso, quais são os clientes que você tem a oportunidade de vender mais e não está vendendo. Tá?
Eu acho que é isso, eu agradeço a oportunidade. Perfeito, Daniel, agradeço. E quando a gente pega a fala do Daniel, colocando os dados do Serasa, quentíssimos, né, de semana passada, de bilhões em inadimplência e 33% são dentro da nossa cadeia, o que a gente vê nesse sentido? E aí eu queria trazer o André Nigro para a nossa roda. Quando a gente fala nessa questão da inadimplência e dentro do nosso playbook, vocês vão ver na ferramenta que a gente traz bastante ferramenta sobre essa questão de crédito, de análise, de inadimplência. E a Zuxmarks, ela também tem uma parceria com a Abad, né, Nigro? E depois essa ferramenta da Zux vai estar dentro do playbook também para vocês poderem acessar. Então, além daqui da análise que vocês também vão poder ter acesso, eu queria que o André falasse um pouquinho, então, quando a gente olha para essa inadimplência, né, a questão da falta de dados ou da insegurança de usar esses dados, né, ou é o processo que é muito difícil? O que você pode trazer para a gente quando a gente fala em crédito, em conhecer o nosso cliente, para vender mais com segurança financeira? Então, a gente está falando de gestão financeira, a gente quer que todo mundo venda mais, mas a gente tem inadimplência, a gente tem risco de crédito. Como que você vê e como que a gente pode trazer aí, então, ferramentas para ajudar o distribuidor atacadista? Primeiro, boa tarde. Uma honra estar aqui num grupo tão seleto. Concordo com os colegas aqui, nas últimas 24 horas eu acho que não foi uma aula, foi um MBA de como esse setor funciona. E um setor predominantemente de donos. Então, eu estou falando aqui para donos que sentem no bolso quando o valor não é pago, quando tem uma inadimplência. E, obviamente, está aqui, eu tive a oportunidade de estar num birô de crédito nos últimos anos, eu estou há um ano na Zux. E quando a gente fala de crédito, quando a gente fala de adimplência ou de inadimplência, a gente fala uma sopa de letrinhas e de números e de etc e tal. Então, eu imagino todos vocês aqui, né, pensando, pô, é tanto número, é tanto dado. Eu acredito muito que a grande facilidade do que a gente vem desenvolvendo com a Abad, Zux, na ferramenta do Playbook, é facilitar a vida de quem tem que conceder o crédito, de quem tem que vender mais. Eu não acredito em sopa de letrinhas, eu acredito em decisão correta. E essa parceria aqui, ela vai trazer isso na prática. Então, ao invés de ficar falando de números, ficar falando de tantas situações, eu convido vocês a testarem, a usarem isso que a gente chama de score de crédito Abad, que a gente vem construindo. E a gente vai conceder a todos os associados da Abad a capacidade de testar e usar isso. E eu tenho certeza que quando a gente fala de venda, quando a gente fala de concessão, a gente tem capacidade hoje de ajudar de uma maneira simples, numa linguagem simples, de uma forma simples. Então, Tati, respondendo o seu questionamento, eu acho que a nossa parceria aqui, a nossa parceria com a Abad, vai capacitar e poder ajudar todos que estão aqui, a todos os donos, a concederem um crédito de melhor qualidade. Perfeito. Senhores, essa nossa primeira entrega é com grande orgulho, né, que todos nós do comitê estamos trazendo como resultado de apenas o começo. E eu queria passar a palavra para a Dani para fazer o encerramento, justamente para colocar também à disposição de todos os atacadistas e distribuidores a ferramenta e o feedback de vocês daquilo que a gente pode melhorar para ajudar ainda mais. Dani. Isso mesmo, acho que um agradecimento aqui a todos do comitê, um agradecimento especial a vocês da Estratégicos, né, parceiros tão importantes nesse nosso comitê, e dizer que a gente espera, de fato, contribuir aí com o setor, como entidade, para a gestão financeira de cada um, e que a gente siga crescendo com um crescimento sustentável e gerando valor, né, nesse setor que a gente representa aí, que é tão importante para o Brasil. Muito obrigada a todos. Uma salva de palmas ao nosso Comitê Finanças e Lucratividade. Muito obrigado pela contribuição de vocês. Vou solicitar que vocês se dirijam um pouquinho mais aqui para o lado direito do palco, para que a gente possa fazer uma foto oficial. Assim a gente tem a imagem aqui atrás. Pessoal, permaneçam aqui, porque eu já vou dar informações a respeito dos sorteios que acontecem, tá? Ali nos estandes. Só um minutinho e a gente vai ter agora em seguida também
2 importantes falas, curtas, de 5 minutos cada uma, mas muito importantes, de 2 patrocinadores Diamante, que estão aqui com convidados especiais, vindo para trazer uma fala muito importante para vocês, tá? E assim a gente vai dando sequência ao nosso evento. Agradecer aqui então a Daniele Brasil Dutra, José Luiz Turmina, Romero Cândido de Santana, Daniel Oia, André Nigro e os mediadores Tatiana Zalstrom e o João Camargo. Muito obrigado pela presença e participação de vocês, tá certo?